Olá, tudo bem? Nesta aula, então, nós vamos verificar como é que funciona, vou te explicar como é que funciona o processo, o fluxo de processo do Wake, do processo que a maioria das empresas utiliza, para você ter uma noção de em qual momento impacta, em qual momento integra as informações entre o módulo do Wake e entre os demais módulos, ok? Então, como é que a gente começa o nosso processo aqui de importação? Então, a gente sempre pode ter duas informações. Aqui onde está laranjado, onde está amarelo, são os processos do Wake. E o que está em cinza são processos integrados para você entender que gera uma outra informação em algum momento. Tudo começa com a solicitação de importação, que ela pode ser manual, então eu posso incluir a solicitação de importação direto pelo Wake, ou eu posso ter integração com o módulo de compras, gerando a solicitação de compras no módulo do compras, e aí eu transformo ela em uma solicitação de importação, lá pelo módulo de compras que eu tenho essa rotina, então transformo ela numa solicitação de importação. Depois da solicitação de importação, eu já estarei dentro do Wake. Eu gero um PO, que é o Purchase Order. O PO seria o pedido de compras de importação, pedido que eu vou mandar para o meu fornecedor estrangeiro. Neste momento, quando eu gero o PO, se eu tiver integração com o financeiro, então ele vai gerar os títulos provisórios no financeiro. Caso esse PO tenha uma condição de pagamento que necessite de uma parte do pagamento ou todo o pagamento seja feito antecipadamente antes do embarque, então o financeiro vai gerar um câmbio, tá? Esse câmbio dentro do Wake mesmo, ele vai fazer o pagamento para o fornecedor estrangeiro e essa informação será gerada no Wake, mas a partir de uma informação que o financeiro recebeu de um título provisório lá no Wake. Lógico, vai aparecer o título provisório no Wake do adiantamento de câmbio se o parâmetro estiver ativo, o parâmetro que a gente já viu lá na aula de parametrização, se gera o câmbio antecipado, ok? Então, o financeiro gera o câmbio aqui. No PO também eu posso já gerar uma LI. Por que eu posso? Porque nem todo produto precisa de uma LI, que é uma licença de importação. Somente os produtos anuentes, que eles estarão no cadastro do produto e, consequentemente, no PO como um produto anuente, gera necessidade de fazer a LI. E se houver, a gente tem que fazer neste momento. A gente faz a PLI, que depois vira uma LI no momento do embarque. Também o sistema gera aqui, a partir do PO, um pedido de compras, baixando a solicitação de compras quando tiver. Quando não tiver solicitação de compras no compras, ele simplesmente gera um pedido de compras normal na tabela SC7, que é a tabela de pedido de compras de mercadoria nacional também. Claro, ele vai ter algumas outras informações, como moeda estrangeira, o fornecedor vai ser estrangeiro, né? E outra informação de unidade requisitante, enfim, coisas importantes que eu te mostro lá na aula de PO. E aqui também, neste momento, se tiver NVE, eu posso relacionar a NVE já no pedido de compras, tá? Que daí precisa ter os cadastros específicos de acordo com a NCM, que é a NVE, Nomenclatura de Valor e Estatístico Aduaneiro. Então, nós temos uma aula específica sobre isso também. Depois que eu tenho o PO, fazendo ou não essas integrações, a minha mercadoria vai embarcar. Quando ela embarcar, eu lanço esse embarque dentro do sistema. O embarque, ele indica que a mercadoria realmente vai chegar, que realmente saiu lá do exterior do fornecedor estrangeiro e está a caminho do Brasil. Neste momento, se o meu produto tiver rastreabilidade, controle de rastreabilidade, eu posso gerar os lotes dele já na parte de embarque, para que quando gerar a nota de entrada que o Compras vai classificar, já tem os lotes e o Compras não precisa lançar manualmente. Então, se nesse momento eu já tiver a informação dos lotes, eu já posso informar aqui quando o produto tem controle de rastreabilidade. E claro, para ter controle de rastreabilidade, o parâmetro MV rastro lá do estoque tem que estar ativo e o cadastro do produto também precisa estar com o campo B1 rastro ativo como lote ou sublote. Daí, neste momento, eu consigo fazer a amarração do lote no momento do embarque no Wake.
No financeiro, o embarque, ele vai substituir os títulos PR, porque aqui no compras, ó, ele gera um título com prefixo PR, que é provisório. Quando eu faço o embarque, o sistema apaga esses títulos PR e lança no financeiro os títulos PRE, com exceção do valor FOB. Ele gera o PRE para todas as despesas, tá? Despesas e impostos. Então, quando eu faço o embarque, o sistema substitui todos os títulos provisórios em fase de pedido de compras, que é o tipo PR, por os títulos PRE, provisório em fase de embarque. Despesas. O valor FOB, que é o valor da mercadoria, o valor principal, ele continua como PR, como título provisório. Ele não é substituído por um título PRE, ok? E por que ele não é substituído? Por uma regra da TOTS. Já existe, eu mesma já criei uma solicitação de melhoria para que seja substituído por um PRE o valor FOB, porque em algumas situações ele pode confundir um pouco o usuário. Até o momento que eu gravei essa aula, os títulos do valor FOB continuam como PR quando a gente faz o embarque da mercadoria. Então, ele somente substitui para PRE o que é despesa, tá? O valor FOB ele não substitui. Depois que eu fiz o embarque, a mercadoria vai sair lá do porto de destino e vai vir para o Brasil. Quando chegar no Brasil, eu vou fazer o desembaraço. Então, neste momento, o despachante lá do aduaneiro fez todo o processo de desembaraço e eu vou complementar o desembaraço no sistema. A tela de embarque e desembaraço são a mesma tabela, porém, no desembaraço eu tenho mais informações do que no embarque. O embarque são informações simples, básicas, para eu indicar para o sistema que foi feito o embarque da mercadoria. Já na fase de desembaraço, que acontece quando a mercadoria chega no país de destino, no caso no Brasil, então eu tenho dados adicionais sobre essa mercadoria. Eu tenho informações adicionais, como o número da DI e outras informações importantes. Então, quando eu pego o ADI, que o despachante manda a DI, o despachante aduaneiro, ou depois eu transmito essa informação para o Syscomex, eu posso novamente aqui informar o lote, caso eu não tenha informado anteriormente lá no embarque. Verifico a NVE quando tiver, porque eu também não sou obrigada a informar lá no PO. Se eu não informei lá, eu posso buscar aqui, fazer a amarração aqui, ou conferir o que veio do pedido de importação, do PO. Fiz o desembaraço. No desembaraço, dentro da tela do desembaraço, neste momento, quando eu faço o desembaraço, eu sou obrigada a colocar invoice. No embarque, eu posso colocar invoice se eu tiver, mas eu não sou obrigada. Agora, no desembaraço, sim, daí é obrigatório informar o valor da invoice. A invoice seria nota fiscal internacional, digamos assim, estrangeira. E lá está dizendo quanto realmente da mercadoria foi embarcada e qual o valor que eu paguei dessa mercadoria. Então, aqui na invoice, eu informo para o sistema esses dados. Os itens do desembaraço são os itens que estão na invoice? Sim ou não, eles embarcaram total, parcial, como é que funciona? Um desembaraço, ele pode ter mais de uma invoice, tá bom? E um desembaraço, um processo de embarque, também pode ter mais de um PO. Vou voltar aqui para você ver. O PO, tá? Um PO, ele só pode ter uma solicitação de importação. Não existe um PO para mais de uma solicitação. Mas o embarque, ele pode ter mais de um PO. Inclusive, pode ter mais de um PO com fornecedores diferentes, tá bom? Ele não precisa ser o mesmo fornecedor. Pode acontecer de eu trazer um navio com mercadoria de vários fornecedores num único embarque, que se transformará em desembaraço. E nesse caso, vai ter mais de uma invoice. Quando tiver mais de um fornecedor no mesmo embarque, vai ter mais de uma invoice e eu vou lançar todas as invoices no desembaraço. Quando eu gero a invoice, o sistema gera no controle de câmbio do financeiro, que é dentro do módulo do EIC também, mas é na parte de financeiro, então um câmbio a ser pago, um câmbio a pagar quando a mercadoria é pós-paga, tá?
Se não, ele gera, mas tem a compensação do que foi feito o adiantamento. Então, esse câmbio aqui seria quando eu preciso fazer um pagamento ainda para o fornecedor, porque a minha condição de pagamento foi parcial e uma parte era para pagar após o embarque da mercadoria. Então, aqui eu tenho a invoice. A partir da invoice, eu defino o regime de tributação. O regime de tributação fala para o sistema como que vai ser calculado os impostos. Então, sempre a alíquota dos impostos federais, ela é baseada na NCM do produto. Então, o sistema vai lá, vai calcular de acordo com o regime de tributação. Então, por exemplo, eu falei que o IPI é calculado integral. O sistema olha item por item, qual é o percentual de alíquota daquele imposto no cadastro de NCM dos impostos federais, que são imposto de importação, IPI, PIS e COFINS. O ICMS, não, eu tenho que definir pelo cadastro de CFO. Então, lá no cadastro de CFO, que a gente tem uma aula específica sobre isso, como cadastrar, eu digo qual é a alíquota de ICMS, qual é o regime de tributação do ICMS que eu vou utilizar. E eu amarro isso ao processo, porque o ICMS muda de acordo com o estado, de acordo com o decreto daquela mercadoria, tem vários critérios, né, da tributação de cada estado para ser tratada. A federal é igual para todo mundo quando for a mesma NCM, já o estado não, ele pode variar. Então, eu amarro no sistema um regime de tributação para cada invoice. Então, eu posso ter um processo que tem 2 invoices, cada uma com regime de tributação. Ou eu posso ter uma única invoice, mas com produtos com situações de tributação diferente. Por exemplo, eu trouxe uma parte da mercadoria para consumo e uma parte da mercadoria para revenda. Então, terá regime de tributação diferente para essas mercadorias, tá bom? E aí você lança todas, senão não vai bater o valor dos impostos no final. Depois que eu defini o regime de tributação de todo o material que está nas invoices, então eu gero as adições. As adições são a divisão das mercadorias que vai ser base para o cálculo da taxa do Siscomex. Existe uma regra da Receita onde o sistema da Receita e o Proteus também quebra as mercadorias por adições. Normalmente, quando está tudo cadastrado certinho no sistema, essa quebra já é feita correta. Então, se você pegar uma DI lá que tem 10 adições, o sistema provavelmente vai quebrar em 10 adições, se os cadastros estiverem corretos. As adições, elas têm uma variação de muitas informações. Por exemplo, se o fornecedor e o fabricante não são o mesmo que o NCM seja o mesmo. NCMs diferentes, regime de tributação diferentes, alíquotas diferentes. Então, cada vez que eu tiver produtos com informações diferentes, o sistema vai quebrar em adições diferentes. E, consequentemente, isso vai impactar na taxa do Siscomex, que ela é sempre cobrada pela quantidade de adições numa declaração de importação, que é a DI. Depois que eu fiz isso daqui, eu informo para o sistema o número da DI, da declaração de importação, a data que foi feita a DI, e aí eu posso fazer o recebimento da mercadoria. Na parte do recebimento, eu confiro os custos, confiro se as mercadorias estão corretas ali, se os impostos estão corretos. Se tiver tudo certinho, eu gero a pré-nota de entrada. Essa pré-nota que a gente vai gerar aqui no recebimento, gerar pré-nota, não necessariamente é uma nota só, tá? Então, pode acontecer de gerar notas para fornecedores diferentes, quando eu tiver mais de um fornecedor no meu embarque, automaticamente o sistema vai quebrar em vários fornecedores. Pode ter várias notas fiscais de acordo com a quantidade de itens que a gente está colocando em cada nota fiscal. Então, lembra que lá tem um parâmetro dizendo quantos itens eu aceito por nota fiscal, devido ao tamanho do arquivo do XML também e a aceitação da Receita Federal. Então, se eu falei lá, por exemplo, que eu só aceito 50 itens numa nota fiscal e veio 150 itens, vai quebrar em 3 notas fiscais. Outra situação em que pode acontecer também é quebrar nota por CFO. Então, se eu parametrizei o sistema para que CFO diferente ficasse em notas diferentes, o sistema também vai quebrar essa informação. E pode ter alguma outra situação em que quebre essas notas em mais de uma nota o mesmo desembaraço, tá bom? Gerando essas pré-notas,
eu vou lá no compras e faço a classificação da nota normalmente como uma nota de entrada igual. Claro, eu tenho que usar uma tese específica para importação. E lá eu defino nessa tese, né, se atualiza financeiro, se atualiza estoque, com certeza aqui, né, vai atualizar o estoque, se atualiza o livro fiscal, e aí ele vai baixar o pedido de compras quando eu confirmar a classificação da nota. Depois eu vou transmitir a nota para a Receita como uma nota de entrada e vou imprimir a DANF e vai acabar o processo. Aqui essa questão de transmitir a nota e imprimir a DANF é se a entrada da nota for formulário próprio, tá? Porque quando você gerar a nota de entrada aqui, você pode configurar para que a nota seja feita com o número de um terceiro. Então, você pode estar comprando de um importador. Digamos que o despachante ou a empresa que você está fazendo a importação emita a nota fiscal de entrada e você dá a entrada com o nome dessa empresa, do fornecedor nacional. E daí não vai ser uma importação direta, vai ser uma importação por conta e ordem de terceiros. Então, o que vai mudar neste caso é que na pré-nota, em vez de você gerar uma nota fiscal com regime com formulário próprio, você vai dizer que a nota fiscal tem uma numeração específica que esse fornecedor vai mandar para você já a DANF e você vai lançar a nota conforme as informações que estão na DANF dele. Bom, este aqui é o processo base que todo mundo tem. Tem outras variações que a gente vai ver aqui em seguida que eu vou te mostrar que pode acontecer. Não é regra, não é obrigatório. Até ali no momento da transmissão da nota e de imprimir a DANF, sim, ali todo mundo vai passar por aquilo. Mas algumas empresas têm umas situações exclusivas que a gente vai ter aula também de processos exclusivos. Que seriam o quê? As notas de despesa. Então, quando eu fizer o desembaraço, vai ter várias despesas lá lançadas no sistema. E aí, depois eu vou ter que lançar essas notas que o fornecedor vai mandar, o despachante, a transportadora, lá o terminal de cargas, enfim, pode ter várias situações que eu vou ter que, vou receber as notas das despesas que já estão na nota fiscal principal. Então, eu tenho que saber como lançar essas despesas, porque elas podem ou não atualizar o custo do produto de acordo com a situação. Então, nós temos aulas específicas para cada tipo de situação de nota de despesa. Depois nós vamos aprender e ter também a situação de compensação de câmbio, quando eu trato financeiro dentro do Proteus, também quando eu tenho integração. Nós temos a parte de cotação de compras internacional, então se eu faço uma solicitação de importação, eu faço a cotação desta solicitação também, igual é feito no mercado nacional no módulo de compras. Depois nós temos a parte de entreposto aduaneiros, controle de numerário, quando eu antecipo para o despachante, o controle de variação cambial, a demurrage e a do INPE, que é um processo novo, que é a Declaração Única de Importação, que até este momento nós não temos todo o material desenvolvido ainda no Proteus. A TOTOS está em desenvolvimento, em fase de testes, e logo, logo a gente já vai ter uma aula sobre isso, para falar sobre o processo da do INPE, que pode ser substituído pelo processo normal, e aí você vai analisar posteriormente e ver qual que é a melhor maneira para você, tá bom? Então, esse é o processo base de importação. Eu vou fazer uma aula para você sobre o processo até aqui, até a parte de classificar a nota de entrada, porque eu estou na base teste e não consigo transmitir, né? Mas aí a transmissão é normal lá no módulo do faturamento, lá no NFS Faz. A gente vai fazer um vídeo sobre este processo para você acompanhar o fluxo e ver como é que funciona esse processo. E aí você vai conseguir comparar as informações, ver qual é a parametrização mais adequada para a tua realidade, tá bom? Espero que tenha entendido e a gente se vê numa próxima aula. Até lá!